Graça e paz, irmãos. Graça e paz também para você que nos assiste via internet, que pode ser nosso irmão de fé ou não, mas que nos assiste nessas lives que temos produzido. Então, nesse período, nós vamos retomar aqui o nosso estudo sobre o tema Pai Nosso. Quem pode fazer esta oração? Então vamos lá, queridos. Esse texto ainda não está disponível no site da igreja, mas assim que possível estará. Então, por favor, acompanhe juntamente comigo, então, o texto desta noite. Vamos lá. De início pode soar estranho o nosso subtema. Quem pode fazer esta oração? Ele se parece com uma pergunta, e uma pergunta até certo ponto esdrúxula, esquisita, visto que, de certa forma, esta oração é considerada um patrimônio da cristandade. E Jesus nos ensinou a orar, dizendo: vós orareis assim, não é? Como então estabelecer critério para poder orar deste modo? Exclusivizar os cristãos? Mas quem são os cristãos? Como ousar fazê-lo? Bem, a nossa questão não encerra nenhuma pretensão além de tentar estudar com os irmãos o que Jesus Cristo nos ensina nesta oração, a respeito daqueles que a pronunciam com sinceridade. Ora, partindo do princípio de que a oração tem sempre como uma de suas características fundamentais a sinceridade, então, por meio desse estudo e do seu conteúdo, poderemos ter uma visão clara de quem pode fazer, então, esta oração. Não que tenhamos como propósito excluir pessoas, mas, através desta análise, desafiar a todos nós a rever os nossos conceitos e concepções, a fim de, pelo Espírito Santo, nos moldar ao padrão de Deus. Então, vamos iniciar o estudo depois dessa pequena introdução. Primeiro, pecadores arrependidos. Mateus 6, né, se você puder abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta, né? Mateus 6, 12, nós temos lá o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas. A oração do Pai Nosso não é para ser feita por um homem sem pecado. Daí o fato de Jesus Cristo não fazer essa oração. Ele, e somente Ele, é plenamente santo. Nesse sentido, somente Jesus Cristo é o pecado. Então, somente pecadores podem fazer essa oração, porque perdoa-nos as nossas dívidas. O Jesus é que veio pagar a minha dívida, ele não tem dívida alguma. Esta oração não pode ser feita pelo homem que se julga autossuficiente, que está satisfeito consigo mesmo. Ela não pode ser feita por um homem que não tenha consciência de seus pecados. E também não pode ser feita por um pecador que não se arrependeu. Conforme já vimos no início, esta oração só pode ser proferida por pecadores conscientes dos seus pecados, que estão insatisfeitos com esta prática, mas que, ao mesmo tempo, se sentem impotentes, por isso, sem nada para oferecer ou pagar, recorrem à misericórdia de Deus, pedindo clemência, rogando humilde e solicitamente
o seu perdão. Então veja qual é a importância aqui. Veja, eu tenho necessariamente de reconhecer que eu sou pecador, consciente dos meus pecados. E uma outra coisa, que eu estou insatisfeito com isto. Ou seja, nós sofremos a influência do pecado enquanto aqui neste mundo estivermos. Mas nós não temos autorização para pecar. E quando nós pecamos, nós devemos estar insatisfeitos com nós mesmos por causa da prática do pecado. Quem não liga, não se importa com as coisas que estavam fazendo, não tem consciência do pecado. Muito menos fica insatisfeito consigo mesmo. E mais, não se sente impotente para resolver esta situação. Por isso precisa recorrer a quem pode perdoar o pecado. Por isso eu tenho que recorrer à misericórdia de Deus, pedindo clemência, rogando humilde e solicitamente o seu perdão. Como sinal evidente de que todos somos pecadores, Jesus ensinou aos seus discípulos, a todos, sem exceção, o orar dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas. De fato, nós só podemos pedir perdão se reconhecemos que somos devedores, que estamos endividados e não temos condições de pagar a nossa dívida. Veja, não é só condição de pagar a dívida, é uma incapacidade. Eu posso até falar que eu tenho vontade de pagar a dívida, mas eu não tenho capacidade para saldar esta dívida. Esta oração é feita pelo homem que reconhece a sua inadimplência espiritual. Todos nós somos inadimplentes espirituais, que nós fatalmente e invariavelmente pecamos. Por isso, sem ter como pagar ou atenuar a sua dívida, clama pelo perdão de Deus. Existem igrejas que ensinam que você pode atenuar a sua dívida, ou até arrumar um jeito de pagar a sua dívida, dando dinheiro, fazendo algum tipo de oferta mirabolante. Está cheio de igreja desse jeito. Só que você não pode, pelos seus próprios meios, resolver esse problema. Porque Deus não aceita o seu suborno. Isso é suborno. É dizer para Deus: eu estou dando tanto lá na igreja, ou eu estou fazendo um sacrifício, como se diz por aí, né? Um sacrifício para que o Senhor me perdoe, para que o Senhor me dê uma bênção, para que o Senhor me faça. Nós não podemos fazer isso diante de Deus. Deus não se vende. A palavra usada por Jesus para se referir às nossas dívidas é uma palavra que significa ofensa, débito, o que é devido, obrigação. Ela é derivada de outras palavras que nós encontramos no Novo Testamento, que significam estas coisas, não é? Ofensa, débito, o que é devido, obrigação. Jesus usou essas palavras que denotam um relacionamento comercial, de forma figurada, para indicar o relacionamento entre o homem e Deus. Contudo, a relação que ele faz com esta palavra não se associa a cobranças ou taxas, mas ao perdão de Deus.
o modo acusativo, como esses verbos aparecem no texto bíblico, sugere que esta petição é para que Deus perdoe todas as nossas dívidas. Portanto, aqui está um homem que não tem como pagar, não pode nem pedir prorrogação de prazo, ou quem sabe, um desconto, ou mesmo oferecer uma parcela. Ele é um homem que está de mãos vazias, dizendo: Senhor, eu não tenho com o que pagar. Peço que use de sua misericórdia para comigo e me perdoe totalmente de todas as minhas dívidas. Na parábola do credor incompassivo, é empregada a figura de 10.000 talentos, a maior unidade monetária de então em todo o Oriente, para a dívida de um homem ou rei. Esta figura aponta para a grandeza da dívida e a incapacidade do homem em poder saldá-la. Do mesmo modo, a forma plural na oração do Senhor Jesus indica a pluralidade de nossas faltas para com Deus. Contudo, é possível que tomados de um digno brio, sejamos levados a nos perguntar: ora, que tipo de dívida tenho que eu não posso pagar? Eu costumo pagar tudo que devo. Como então posso fazer esta oração? As Escrituras nos dizem que estamos em dívida com Deus e com o nosso próximo, assumindo esta dívida um caráter de obrigação para com todos. Vejamos os seguintes pontos. A palavra de Deus nos ensina que devemos pagar tudo, aludindo de modo especial às nossas obrigações para com o Estado. Paulo recomenda isso. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Pode verificar isso em Romanos 13, 7. O próprio Paulo reconhece a sua dívida, quando ele diz: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ou seja, ele não deve somente a Deus, mas ele deve também ao próximo. E é isso que ele está falando aqui, Romanos 1,14. Assim sendo, apenas estudando este conjunto de palavras, podemos observar alguns aspectos, então, da nossa dívida e obrigação. Primeiro aspecto: temos uma dívida de tolerância. Devemos estar dispostos a nos agradar a não nos agradar a nós mesmos, mas a suportar e amparar os mais fracos. Temos dívida para com isso. Veja o que o apóstolo Paulo diz: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Romanos 15, 1. Às vezes nós usamos essa palavra suportar, né, o verbo, né, e o suporte, de forma negativa, né? Eu não suporto aquela pessoa, quer dizer, eu não aguento, né? Não gosto da pessoa, não suporto. Só que Paulo diz aqui que eu tenho que fazer de forma positiva, eu tenho que dar suporte para essa pessoa que está enfraquecida, para que ela se levante. Acho que todos nós aqui fomos, ou todos aqueles, né, que foram criados
na cidade não são muito afeitos ao campo, mas eu acho que todo mundo já viu um pezinho de tomate, né? Já viram? Você olha o pezinho de tomate, enquanto ele não tem fruto, ele é assim, ele é mirradinho, né? O caule dele é fininho, né? Tem bastante folhas e tal. Começa a dar fruto, o caule faz o quê? Assim, ó. Se você não colocar um suporte para segurar o caule, ele cai e estraga todo o fruto. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ou seja, se eu estou no momento mais forte do que o meu irmão, que está debilitado, está fraco, eu tenho que servir de suporte para ele. Tenho que ajudá-lo nesse momento de fraqueza. A tolerância cristã tem sempre uma conotação de ajuda aos mais fracos e, ao mesmo tempo, visa a edificação. Esta tolerância não significa acomodação. Você, não, eu estou fraco, eu vou ficar encostado nos irmãos. Não, não é isso. Não é isso, não. Nem no erro ou no pecado, mas sim num caminhar em direção ao fortalecimento espiritual, tendo como modelo o próprio Cristo, glorificando em tudo a Deus. Você pode conferir isso em Romanos 15, de 2 a 7. Então, de um lado, eu tenho que ajudar, suportar o irmão. Mas esse irmão que a gente está suportando não pode fazer corpo mole e ficar só esperando que o outro ajude. Ele tem que buscar o fortalecimento. É por isso que a gente ajuda. Temos dívida de tolerância. Nós temos dívida de amor. As nossas dívidas podem e devem ser pagas. Não podemos nos acomodar à prática do perdão do outro. No entanto, a dívida de amor nunca está quitada. Ela deve ser paga diariamente em nosso comportamento. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Todo dia, um pouquinho. Existe uma música que já é meio antiga, né? Que dizia o seguinte, que o amor é como uma flor, que precisa de água, luz e calor, e precisa regar todo dia. Eu achava interessante essa construção, né? Que o autor fez. E vai ao encontro, né? Não de encontro choca, né? Ao encontro daquilo que Paulo diz. Olha, nós temos que amar uns aos outros. E não é uma vez. É todo dia. É sempre. Né? Paulo está dizendo que em todas as nossas relações, veja bem, em todas as nossas relações, quer comerciais, empresariais, civis, militares, familiares e profissionais, o amor deve ser o elemento orientador. O amor deve ser uma dívida consciente em todos os nossos atos. Veja, como é que eu entendo isso? Tudo aquilo que nós fizermos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Por quê? Porque nós amamos o nosso Criador. Então, a nossa vida inteira tem que ser regada com este amor que nós dizemos que prestamos a Deus, na nossa adoração. Então, não importa aquilo que você está fazendo, de certo, né? Não de errado. Na sua vida comercial,
você tem que tratar as coisas com amor. Não vai esfolar os outros, né? Não vai querer ter vantagem sobre as outras pessoas. Deus não abençoa esse tipo de coisa. Na relação empresarial, você que é empresário, não vai esfolar os seus funcionários. Vai tratá-los com dignidade. A gente conhece, né, como muitas empresas tratam os funcionários. Não deve ser assim. Nas nossas relações civis, como é que eu trato com as pessoas que estão à minha volta? Como é que eu trato com as autoridades militares? Essa é uma outra coisa, né? Forças Armadas. Como é que eu me relaciono? Hoje, me parece que as pessoas dão mais valor para o ladrão do que para o militar. Parece que as coisas estão todas invertidas, né? Familiares. Como é que eu trato as pessoas da família? Hoje eu fiquei triste com meu filho, mas eu não deixo de amá-lo, e não deixo de demonstrar que eu amo. E profissionais, como é que eu demonstro o amor que eu tenho a Deus naquilo que eu faço? Aquilo que eu faço, eu demonstro assim, com zelo, com amor, com cuidado. Não é assim, não é meu mesmo, é do dono da empresa. Não é não. Não é não. Você tem que ter cuidado também na sua vida profissional. Vamos lá. O padrão deste amor se encontra em Deus, tendo a sua manifestação mais completa em Jesus Cristo, o Deus encarnado. O apóstolo João escreve: nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha o que o João diz. Está disposto a dar a vida pelo seu irmão? Né? Eu estou disposto a dar a minha vida pelo meu irmão? Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O amor de Cristo, além de ser o modelo supremo, é a força motivadora ao nosso lado. Ela que nos empurra. Amor é manter relações responsáveis com Deus e com o próximo. Diz o nosso irmão Jay Adams, que escreveu um livro chamado Conselheiro Capaz, né? Ele dá essa orientação. Paulo especifica a relação conjugal, orientando-nos quanto ao fato de que cada um deve ao outro uma responsabilidade recíproca. Olha o que ele diz: o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E as palavras lá são as mesmas, né? E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. 1 Coríntios 7:3. Há aqui uma responsabilidade que envolve uma comunhão de prazeres, recíproca e exclusiva. Quanto aos maridos, Paulo insiste em outro lugar. Os maridos devem amar as suas mulheres como o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Efésios 5:28. Nós temos também uma dívida de gratidão pelo crescimento dos nossos irmãos.
O crescimento é o fortalecimento espiritual de nossos irmãos, devem ser movidos de nossa alegria e gratidão a Deus. Paulo entendia ser este o seu dever. Por isso, rendia graças a Deus ao constatar o crescimento da fé e do amor dos Tessalonicenses. Veja, irmãos, cumpre-nos, diz o apóstolo Paulo, dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Nós vamos fazer isso também. Não é? A função da igreja, além de ser a agência de Deus na terra, é você capacitar aqueles que Deus tem chamado para fazer parte da sua família, para fazer parte do seu reino. E capacitar é você fazer com que as pessoas, por meio do estudo da palavra de Deus e da vivência por meio da palavra de Deus, possam crescer. Crescimento é uma palavra muito importante dentro da Bíblia, né? Todos nós queremos crescer, né? Eu já cresci bastante, né? Mas todo mundo quer crescer. Você pegar uma plantinha, ela começa uma sementinha, daqui a pouquinho está grande. Nós não podemos ser diferentes espiritualmente. Nós precisamos crescer, né? Paulo diz, é atingir a estatura, né, da varonilidade perfeita, que é o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é uma meta, é um alvo, mas que eu tenho que perseguir. É muito comum congratular-nos com os nossos irmãos quando esses passam nos vestibulares, compram uma casa, um carro novo, o que é muito salutar e fraterno. A questão é, temos nos alegrado e agradecido a Deus pelo amadurecimento espiritual e progresso na fé dos nossos irmãos? Sei que esta constatação é mais fácil. No entanto, não é impossível, visto que a árvore é conhecida pelos frutos. No caso, a nossa maturidade se evidencia diante dos problemas, das novas circunstâncias e mesmo na alegria. Temos orado pelos irmãos? Temos o auxílio ou auxiliado os nossos irmãos no seu crescimento? Se não fazemos isso, estamos em dívida. Temos falhado em nossa obrigação espiritual. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor, né? Romanos 13:8. Quarto, uma dívida de aprendizado. Deus nos tem dado condições de aprendermos mais e mais a sua palavra, a fim de que, aprendendo, possamos vivenciá-la, tornando-nos mestres para ensinar a outros a palavra da verdade, que pode tornar o homem sábio para a salvação. Decorrente disto, novamente perguntamos, temos crescido? Temos nos tornado mestres na palavra? Ou continuamos necessitando de leite espiritual devido à nossa fragilidade? Eu tenho insistido nessas lives que temos feito aqui, no estudo da palavra de Deus. Da domingo à noite, quando eu preguei, falei de novo a mesma coisa, fazendo uma comparação, né? Tem gente que fica olhando os milagres de Deus, mas não olha o Deus dos milagres. Não conhece o Deus.
não tem conhecimento verdadeiro de Deus. Ou seja, de como o conhecimento salvífico, né, de Deus. Porque o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Romanos, diz que os ímpios têm conhecimento de Deus e voluntariamente eles se colocam contra Deus. Mas eles não têm o conhecimento salvífico de Deus. Então eles ficam olhando para as coisas que são passageiras, que são efêmeras, mas não querem conhecer a Deus. Porque além do estudo que você precisa ter da palavra de Deus, de viver pela palavra de Deus, você precisa ter um encontro pessoal com Ele. Senão não tem jeito de você aprender. Não é? Muito bem. As oportunidades que Deus nos concede tornam-nos responsáveis diante dEle, quando não utilizamos adequadamente os recursos que Deus nos fornece, inteligência, dinheiro, tempo e qualquer outra coisa. Estamos desperdiçando o que o Senhor nos deu para que o glorifiquemos. Você já pensou nisso? Nós estamos desperdiçando aquilo que Deus nos deu para a sua glória. Neste caso, estamos endividados. E parece que ainda que nos esforcemos, o que de fato devemos fazer, nunca conseguiremos usar todo o potencial que Deus nos tem dado. A nossa dívida é real e aumenta todo dia. Todo dia. Porque, sabendo destas coisas e não agindo assim, minha dívida vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O escritor da carta aos Hebreus recrimina aos seus destinatários justamente por isso. Ele diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, ó, a palavra dever, né? Devíeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Existe muita gente assim nas igrejas. Muita gente que ainda não aprendeu os rudimentos da fé. O apóstolo Paulo usa aqui a palavra, os princípios elementares, né? Que são os rudimentos da fé, o que é básico, que você e eu precisamos aprender para servir a Deus. O início da vida cristã deve ser entendido como a infância de um novo homem, não como a perenização de um estado definido e estático. Ou seja, eu não posso ser sempre criança. Não posso. Por mais gostoso que seja, você e eu temos que crescer. Né? Não tem jeito. Vamos lá. Mas uma dívida de discipulado. Temos andado no caminho de Cristo? A vontade de Jesus é que sigamos as suas pegadas, conforme o seu exemplo. Ele declara que quem o segue não anda nas trevas. Se não o temos seguido, estamos endividados. Seguir a Cristo significa tê-lo como modelo do nosso pensar, do nosso agir, em todas as esferas da nossa existência. O apóstolo João diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve, mais uma vez a palavra, né? Dever, também andar assim como ele andou.
Você não pode dizer que Cristo é seu Senhor se você não caminha nos passos dele. Não tem jeito. Você diz assim, tá, eu creio em Jesus e tal, não sei o quê, mas continua vivendo uma vida completamente apartada daquilo que o Senhor ensinou. Como pode? Apesar da gravidade de todas essas dívidas, assunto que não devemos simplesmente esquecer, a principal referência à nossa salvação que deve ser presente. Sem Jesus, nós nada podemos fazer. João 15:5. Foi Cristo quem pagou plena e suficientemente a nossa dívida para com Deus, através da sua oferta voluntária, entregando-se a si mesmo pelos nossos pecados. A salvação não é por obras humanas, é obra da Trindade Santa, para que ninguém se glorie. Ela de fato seria impossível ao homem, mas Deus a tornou real e concreta no Cristo encarnado. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Não é? Olha, interessante essa colocação, né, que faz o apóstolo Paulo, que é do fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ou seja, a gente continua agindo, né? Aliás, tem até uma música que diz isto, né? Diz assim, que nós continuamos agindo como os nossos pais. E é assim, o povo lá do Antigo Testamento agia de acordo com os pais. A Bíblia está cheia de exemplos. O escritor da carta aos Hebreus fala a respeito disso. Paulo fala a respeito disso. Mas nós devemos andar em novidade de vida. Que sejam o exemplo dos nossos pais, aqueles que têm andado nas pegadas do Senhor Jesus Cristo. O nosso pecado nos afastou de Deus. Isaías diz isso. O amor reconciliador de Deus tornou necessária a encarnação do Filho, aquele que assumiu a forma humana, a nossa semelhança. A palavra convinha, nós encontramos no texto, é a mesma usada para a dívida. Assim, o que o escritor sagrado está dizendo é que foi preciso que Cristo se tornasse homem para morrer pelos nossos pecados, pagando a nossa dívida para com Deus. O seu sacerdócio misericordioso em favor do seu povo trouxe sobre si este ônus. Deste modo, quanto a nós, o perdão só é possível mediante a aceitação do sacrifício de Cristo. Fora de Cristo, não há possibilidade real de perdão. Continuamos endividados e não temos, e ninguém terá, condição de nos ajudar. Quem crê em Cristo, aceita assim o seu pagamento de nossas dívidas e deste modo somos perdoados para todo o sempre. Como temos visto, o pecado é altamente inflacionário. Ele aumenta a nossa dívida, né? Aumentando. Né? É a mesma coisa que você pegar o dinheiro no cartão de crédito. Se você não pagar o total, esse negócio vai girando uma bola de neve que daqui a um pouquinho você está endividado de tal maneira que você não consegue
mais sair. Aliás, para falar a verdade, o sistema é feito dessa forma mesmo, que é para você se endividar e o banco ficar com você nas mãos, né? Então vamos lá. Se tivermos discernimento suficiente, e esse discernimento tem obrigatoriamente que ser pelo Espírito Santo, e formos sinceros o bastante, diremos para nós mesmos: eu não tenho obedecido suficientemente a Deus. E acrescentaria: nenhum de nós tem feito isso. O tanto que poderíamos fazer. Não é? Por isso, meus irmãos, quando oramos assim, estamos reconhecendo a nossa dívida e a nossa incapacidade de pagá-la. Estamos simplesmente e unicamente recorrendo ao perdão de Deus. Todavia, se você acha que não tem dívida para com Deus e para com seu próximo, não deve fazer esta oração. Se, contudo, nós temos consciência de que somos devedores e que, apesar de tentarmos, jamais conseguiremos saldar as nossas dívidas que se avolumam, devemos fazer esta oração recorrendo à misericórdia perdoadora de Deus, revelada de forma cabal em Cristo Jesus. Nele é possível. Sem Ele, nada podemos fazer. Portanto, Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas. Esta é a nossa oração. Muito bem, irmãos. Nós chegamos a esta primeira parte, então, começando aí pelo verso de número 12. Na próxima terça-feira, nós vamos analisar Mateus 6, 9, que fala a respeito de filhos de Deus, né? Então, eu quero que você esteja juntamente conosco também na próxima terça-feira, e assim que possível, eu já vou colocando material aí no site da igreja, né, com a ajuda aqui dos nossos irmãos, e nós vamos estudando junto. Espero que você leia o texto, estude, mais uma vez, tenha dúvidas, pergunte. Você pode fazer a sua pergunta na live aqui, né, ao vivo, você pode perguntar no site lá da igreja, que nós respondemos a sua pergunta. E nós convidamos você a estar conosco no domingo de manhã, às 10 horas, para o estudo da Palavra de Deus. E também no culto vespertino, que começa às 19 horas e termina por volta de 20 horas e 15 minutos. Né? E todas as terças-feiras, então, a partir das 20 horas. Que Deus abençoe você, que nós possamos caminhar nas pegadas do Senhor Jesus Cristo. Amém?